Então penso que com a colaboração de chineses vou ganhar experiência bastante, porque ganhei outra oportunidade, foi também a China, para sair de arroz. Penso que com o apoio do diretor, com seu equipa, vamos a ter uma experiência bastante. 我们这个第12期农机组啊，我们共有8个水稻示范基地。我们从中国引进17个这个比较好的品种过来呢，进行这个评比实验，筛选3到5个适合级别种植的这个水稻品种，然后把这3到5个品种再拿到卡兰大坝农场进行种子的扩繁，扩繁的种子剩下的种子不少的送给这个级别农业部门，推广到全国种植。A missão chinesa há um dia na Tabanca de Mamboncão. Nós estamos muito contentes com a vinda da missão chinesa ali na Tabanca. Tinha o tempo que nós trabalhamos com a China na Tabanca de Mamboncão para multiplicação de semente.